Nos anos 90, um surto de uma terrível doença que acometia o gado na Inglaterra ganhou as manchetes no mundo todo. Era a doença da vaca louca. Entenda como ela surgiu e como ela causa mortes em humanos até hoje, neste vídeo do Fisiologia Humana. A encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida como doença da vaca louca, é uma doença invariavelmente fatal que acomete o gado. Possivelmente surgiu nos anos 70, mas o primeiro caso confirmado da doença se deu no ano de 1986. Por muitos anos, a causa da doença era nebulosa, com diversas explicações pouco convincentes. Mas as evidências se acumularam e apontaram que a origem da doença nas vacas veio, na verdade, das ovelhas. Em ovelhas, ocorre uma doença chamada de paraplexia enzootica dos ovinos, também chamada de scrape. É a partir desta doença nas ovelhas que poderemos entender uma classe de doenças de características bizarras e prognóstico sombrio, as encefalopatias espongiformes transmissíveis. O termo scrape na doença que acomete ovelhas se dá em virtude do nome scrape, que significa raspar. Isso acontece porque os animais acometidos pela doença raspam-se compulsivamente em rochas e cercas. Para seguirmos o fio da meada destas doenças, é necessário conhecer uma proteína, o prion. Embora o termo prion muitas vezes seja diretamente relacionado a algo patogênico, na verdade, trata-se de uma proteína que ocorre naturalmente nos tecidos, incluindo em nós humanos e especialmente importante no sistema nervoso. Está envolvida na homeostase da bainha de mielina, neuroproteção, controle do ritmo circadiano e na homeostase de íons metálicos. Esta é chamada de prion celular, mas esta proteína pode também assumir uma forma patogênica chamada de prion scrape. A prion scrape assume uma morfologia alterada, como podemos ver na figura. Ela é rica em folhas beta, sendo insolúvel e tóxica. E esta proteína apresenta ainda mais outras características estranhas. Ela é altamente estável, resistindo a alta temperatura e aos produtos usuais de higienização. Ela é transmissível, ou seja, pode ser transmitida de um animal a outro e causar doença. E talvez sua característica mais exótica é capaz de interagir com proteínas do prion corretamente formadas, ou seja, o prion celular, e convertê-las na forma scrape, tóxica e causadora de doença neurológica fatal. Assim, mesmo após eliminar por completo um rebanho de ovelhas que estava contaminado, higienizar o local e manter meses ou até mesmo anos sem a entrada de outros animais, estes poderão novamente desenvolver o scrape, pois os prions patogênicos são resistentes à eliminação no ambiente e estáveis o suficiente para permanecer ali por um longo período. Mas como esta proteína foi parar no gado? Resto das carcaças de ovelhas eram triturados e misturados à ração do gado, especialmente nas vacas produtoras de leite e em bezerros. Esta ração, contendo farelo de carcaças contaminadas, infectavam as vacas e, por consequência, estas desenvolviam a encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca. A doença é terrível. O animal infectado só desenvolve sinais da doença muito tempo após o contágio, cerca de 4 a 5 anos. Isso mostra que o processo patológico progride silenciosamente até que manifeste os sinais de sua presença, e aqui há uma característica marcante da doença. Embora os sinais demorem a aparecer, assim que surgem, os efeitos são dramáticos e o animal terá apenas alguns meses de vida. Perda de peso, tremores e falta de coordenação progridem até a inevitável morte do animal. O longo período de incubação pode ser entendido através do mecanismo de desenvolvimento da doença. Assim que o animal ingere o alimento contaminado, a proteína do prion patogênica chega ao trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, há uma série de mecanismos que levam à degradação das proteínas, mas lembre-se que o prion scrape é rico em folhas beta e altamente estável e resiste tanto ao pH ácido como à ação de proteases. O prion scrape então consegue infectar os neurônios entéricos,
aqueles associados ao trato gastrointestinal. Lembra que o prion scrape consegue alterar o prion celular. Esse processo vai passando de neurônio em neurônio até chegar ao sistema nervoso central. Isso leva muito tempo para acontecer, até chegar ao cérebro e causar morte neuronal e a doença começar a se manifestar. A morte neuronal ocorre porque o prion scrape é insolúvel e forma agregados tóxicos. Até o momento não há evidência de que o scrape que acomete as ovelhas possa ser transmitido para humanos. Porém, já se observou que primatas podem sim ser infectados. Mas poderia a doença da vaca louca ser transmitida para humanos? A resposta é um tenebroso sim. Para entendermos isso melhor, é primeiramente importante compreender uma condição de nome complicado, a doença de Creutzfeldt-Jakob. Como você já pode suspeitar, esta doença também é causada pela alteração da proteína do prion e é classificada em 3 tipos diferentes de acordo com a causa: esporádica, que ocorre em indivíduos que não possuem fator de risco conhecido; a hereditária, em indivíduos que possuem histórico familiar da doença; ou a adquirida, também chamada de variante, quando o indivíduo é infectado por proteína do prion patogênica vinda do meio externo. A forma variante pode ser causada através do recebimento de sangue de um doador que possua o prion alterado, através de contaminação acidental em pesquisadores ou técnicos de laboratório que trabalham com prion, com as 2 últimas mortes tendo sido relatadas na França em 2019 e 2021, em técnicos de laboratórios que se contaminaram acidentalmente. Também pode ocorrer através do consumo de carne bovina de gado contaminado. A doença de Creutzfeldt-Jakob variante em humanos é fatal e, após o diagnóstico, a expectativa de vida média é de cerca de 14 meses. A forma variante em decorrência do consumo de carne bovina contaminada foi descrita pela primeira vez em 1996, na Inglaterra. No ano de 2020, 178 casos da forma variante foram diagnosticados no Reino Unido e todos os pacientes faleceram. Os casos da forma variante são essencialmente fruto do surto da doença da vaca louca, que ocorreu nos anos 90. A doença tem um período de incubação longo, que varia de anos a décadas, o que explica os casos da doença de Creutzfeldt-Jakob variante surgindo tanto tempo depois. E, infelizmente, outros irão surgir. O surgimento da doença depende tanto do consumo da carne contaminada como das características genéticas do indivíduo. Em algumas pessoas, a doença se manifestará poucos anos após, mas em outras levará décadas. Na maioria das pessoas que consumiram a carne contaminada, nunca irá aparecer. Em 2012, foi observado que 1 a cada 2.000 pessoas no Reino Unido tinha um acúmulo anormal de prion. Medidas sanitárias e de controle, incluindo o abate de milhões de cabeças de gado na Inglaterra, foram tomadas, o que significa que não está ocorrendo novas contaminações em virtude do consumo de carne bovina contaminada, e os casos da forma variante deverão cair no futuro. Em 2017, apenas 4 casos de encefalopatia espongiforme bovina foram detectados no mundo, tornando esta uma doença próxima da erradicação. A doença de Creutzfeldt-Jakob variante guarda muitas semelhanças com a doença da vaca louca, com o cérebro dos doentes apresentando também o aspecto de esponja quando analisados histologicamente. Os sinais clínicos variam, mas ocorrem distúrbios psiquiátricos, falta de coordenação e demência. Há outras doenças da classe das encefalopatias espongiformes transmissíveis, sendo uma delas um caso particularmente intrigante entre humanos, o curu, a primeira doença de prion descrita no início dos anos 50. Na Papua Nova Guiné, algumas tribos locais possuíam hábitos antropofágicos, ou seja, praticavam canibalismo. O canibalismo era praticado quando um membro da tribo falecia e seu corpo era consumido. Entre as partes consumidas estava o cérebro. Alguns indivíduos que consumiram partes dos corpos desenvolveram o curu, uma doença neurodegenerativa caracterizada por tremores,
gargalhadas descontroladas e falta de coordenação. A doença também era causada pela transmissão da forma patogênica do prion, causando uma encefalopatia espongiforme fatal. Acredita-se que tenha surgido quando algum indivíduo da tribo desenvolveu a forma patológica do prion espontaneamente, assim como ocorre na doença de Creutzfeldt-Jakob esporádica, e aqueles que consumiram o seu cérebro após seu falecimento foram infectados, desenvolvendo a doença e mantendo o ciclo de contaminação na tribo. Hoje o cru está extinto, já que há muito tempo os hábitos antropofágicos foram abolidos neste país. Outra encefalopatia espongiforme que afeta humanos é a insônia familiar fatal, que temos um vídeo no canal, o link está na descrição. Hoje acredita-se que é possível que algumas doenças, que não são causadas por alterações do prion, mas também são causadas por proteínas mal formadas, podem ser transmitidas, como é o caso da doença de Alzheimer. Hoje investiga-se se o Alzheimer poderia, por exemplo, ser transmitido por transfusão de sangue ou por material cirúrgico contaminado. A descoberta de doenças que podem ser transmitidas sem o envolvimento de micro-organismos ou vírus foi revolucionária. Isto significa que uma doença pode ser transmitida de um organismo a outro por um agente altamente estável e não vivo. E isso é de fato muito bizarro. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.